Liderança é um mistério, liderança é um desafio, liderança é uma arte. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje a segunda parte desse estudo. Vou relembrar aqui semana passada que nós falamos, não basta carisma, tem que ter caráter. E eu falei ali no texto de 2 Timóteo 2, falei sobre a fidelidade, a honestidade, a tenacidade ou a determinação, perseverança, persistência, e falei sobre a integridade, e também a objetividade e a castidade. E vimos então que não basta ter carisma, tem que ter caráter. Hoje, a segunda parte, eu quero falar o seguinte: antes de liderar os outros, aprenda a liderar a si mesmo. Antes de liderar os outros, aprenda a liderar a si mesmo. Eu quero usar como base 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante do Senhor mais essa mensagem, mais esse momento de meditar na Tua santa palavra, de meditarmos, ó Deus, sobre esse assunto tão importante que é a liderança. Quero colocar diante do Senhor, ó Deus, as nossas vidas para que possamos aprender, ó Deus, a arte de liderar. Possamos, ó Deus, progredir nesse ministério, ganhar muitas almas, cuidar bem delas, podermos fazer um trabalho, ó Deus, realmente vultuoso aqui em Campinas, aqui no nosso bairro. Que o Senhor possa, meu Deus, estar alargando as nossas fronteiras, nos ensinando, Pai, esse trabalho e esse ministério. Nós rogamos a Tua bênção sobre essa palavra de hoje, em nome de Jesus, amém. Então, antes de liderar as pessoas, é preciso aprender a liderar a si mesmo. Paulo diz para Timóteo aqui, ó, atente bem para a sua própria vida. E na versão atualizada diz, tem cuidado de ti mesmo. Então, antes de liderar os outros, precisamos aprender a liderar a nós mesmos, a liderar a nossa própria vida. Tanto porque nós já falamos aqui, na outra mensagem que eu preguei, que uma das características do líder de sucesso é ser exemplar. O líder, ele ensina muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Muito mais pela demonstração pessoal da vida dele do que exatamente pelas palavras. Então, meus irmãos, em que áreas nós devemos liderar a si mesmo antes de liderar os outros? Em primeiro lugar, sendo bem-sucedido no próprio lar. Sendo bem-sucedido no próprio lar. Abra a Bíblia aí, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Aqui, o apóstolo Paulo passa para Timóteo quais são as qualificações para ser um bispo, um pastor, um líder, um responsável pela igreja de Deus. Ele passa aí várias qualificações e entre elas está no versículo 4, que ele diz, deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? A lógica aqui é muito simples. Muito simples. A lógica aqui é, se a pessoa consegue governar bem a sua casa, pode dar a célula para ele, pode dar um ministério para ele que ele dá conta. Por quê? Porque governar uma casa é um negócio bastante complexo, não é? É bastante complexo governar uma casa. Exige o quê? Habilidade na gestão de pessoas.
habilidade na gestão de pessoas. E você que tem uma família aí de 4, 5 pessoas, sabe que é bastante complexo você apartar briga de filho, resolver conflitos de personalidade. Então, alguém que consegue gerir bem uma família, pode dar a obra de Deus para ele, que ele dá conta. Porque é muito parecido. Liderar bem uma casa exige administração de finanças. E às vezes, quase que fazer uma administração milagrosa das finanças, para poder pagar todas as contas, adequar todas as situações da casa dentro do orçamento, né? Esticar o orçamento até o final do mês. Então, administração financeira. Exige também, irmãos, o planejamento e a execução dos projetos. Grandes projetos. Envolve a administração de uma casa. Então, são coisas realmente profundas. Existem aquelas casas, aqueles lares que são um caos. Mas existem aqueles que são muito bem administrados. Quem é que administra? Pode dar a obra de Deus na mão dele, porque essa pessoa dá conta de fazer a obra de Deus. Essa lógica é muito simples. Agora, irmãos, vale uma pergunta para nós. Será que nós temos governado bem a nossa casa? Antes de existir a igreja, Deus criou a família, muito antes criou a família. Então, a primeira administração nossa é a família. Porque ele fala aqui, olha, se alguém não sabe governar a própria família, poderá cuidar da igreja de Deus? Então, irmãos, nem todo mundo que cuida bem da sua casa vai ser um ministro. Mas todo ministro precisa cuidar bem da sua casa. Antes de deixar o seu ministério em ordem, veja se a sua casa está em ordem. Então, algumas áreas que nós podemos colocar aqui. Primeiro, os relacionamentos da sua casa estão em ordem. Estão em ordem. Como que está o seu relacionamento com a esposa, com o esposo? Está em ordem. É um relacionamento positivo, é um relacionamento bom, é um relacionamento que agrada a Deus. Como que está o seu relacionamento com seus filhos? É um relacionamento saudável? É um relacionamento bom? Os seus relacionamentos estão em ordem? Tem alguma coisa que precisa ser acertada? Alguma coisa que ficou para trás? Então, irmãos, a primeira área da nossa casa que precisa estar bem são os nossos relacionamentos. Segundo, você cuida bem da sua casa, sua esposa e seus filhos estão saudáveis, física e espiritualmente? E pode ser perguntado para a esposa também, né? O seu esposo e os seus filhos estão bem cuidados? Física e espiritualmente. Aqui em Efésios, dá uma olhadinha lá, irmãos, por favor. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, vai contando aí, santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo
como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, a si mesmo, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, irmãos, está aqui, ó, cuidar bem da própria casa. Cuidar bem da própria casa. O líder cristão está proibido de tratar melhor os de fora do que os da sua família. Aliás, essa é uma reclamação que nós sempre vemos. Não só entre líderes. Mas uma vez eu já ouvi a reclamação de uma filha de pastor reclamando. Meu pai trata muito bem o pessoal da igreja. Atende todas as suas necessidades. Mas lá em casa não tem diálogo, não tem conversa e poucas coisas são supridas. Uma vez eu vi a história de um pastor que ele gostava muito de ofertar para as missões. Isso é bastante louvável. Aí ele preparou uma boa oferta para dar para missões. Só que a esposa não foi no culto, porque ela não tinha roupa para poder ir para o culto. Então, nós que somos líderes, somos cristãos, nós estamos proibidos de tratar melhor os de fora do que os de dentro de casa. Às vezes o cidadão lá no trabalho é o legalzão da turma, mas chega em casa é o terror. É patada para lá, coice para cá, mordida para lá. E é um Deus nos acuda. Irmãos, eu sei que nós que somos crentes, estamos sinceramente tentando fazer a obra de Deus, estamos muito aquém de sermos perfeitos. Estava ouvindo uma pregação, daí ele falou assim, ó, vou descrever como é que é o marido cristão. Aí ele começou a descrever, daí uma hora ele falou, então, eu sei, ninguém é assim. Mas, sabe, irmãos, se nós formos levar a palavra de Deus realmente ao pé da letra, com a honra que ela merece, nós deveríamos ser muito melhores do que nós somos e levar as coisas muito mais a sério do que nós levamos. Então, devemos cuidar bem da nossa família. Devemos atender às suas necessidades. Então, precisa prestar atenção na esposa, né? Como é que ela está? Está bem cuidada? Né? Dá uma olhada na mãozinha dela aí para ver se está. Cuidado, deixa eu ver. E o pezinho, tá bom? A roupa que ela tá é a mesma de sempre ou tá com a roupinha nova? O cabelo tá todo mal cuidado? Como é que tá? Ela tá com vontade de comer uma sobremesa, né? Já faz uns 6 meses. Você sabe disso, mas não se importa. Então tem que tomar cuidado, irmãos. E os filhos estão bem cuidados, né? Ó, esse menino aqui, ó, tá na 13 anos, apareceu umas espinhas, leva no médico, compra o remédio, faz o tratamento, para não ficar depois com a carinha cheia de buraquinho. Cuidar. O que está aprendendo? Hoje nós sentamos lá, né, filho, para ter uma conversa muito séria sobre jejum. Não foi? A gente conversou, oramos. De vez em quando a gente bate um papo assim sobre coisa muito séria, né? Então, como que nós queremos liderar os outros? Cuidar da vida dos outros? Essa palavra cuidar da vida dos outros pegou uma conotação muito negativa na sociedade que nós estamos vivendo, não é? Mas é um cuidar carinhoso, um cuidar para promover, se nós não cuidamos da nossa própria casa, né? Eu não sei se minha esposa tem vontade de comer alguma coisa, mas sempre que eu descubro que ela está com vontade de comer alguma coisa, eu vou lá e compro, não é, amor?
Depois você conta aí, dá um testemunho. Sempre procura satisfazer o desejo dela, as coisas que ela quer. Então, cuidar física e espiritualmente da casa. Você que é homem, você é o cabeça do seu lar. Sua esposa e filhos aprovam o seu caráter dentro do lar. Porque se você quer saber quem é o homem, é só perguntar para a esposa e para os filhos. Quem é ele dentro de casa? Né? O melhor lugar para medir o sucesso de um líder é a vivência no lar. Já ensinou para sua família os princípios que pretende ensinar para os seus liderados? Melhor, talvez a pergunta seria: você já vive dentro da sua casa os princípios que você quer ensinar para os outros? Outra pergunta: as suas finanças estão em ordem? Finanças desajustadas é uma forma de judiar, de maltratar a sua família. Tem uma pessoa que eu conheço e ele tem um problema mental. O pai dele estava passando por muita dificuldade financeira e aí ele falou assim: mas toda vez que eu vou pedir um dinheiro para meu pai, eu não tenho, nunca tenho. Né? Então, sabe, eu sei que às vezes a situação financeira fica apertada, mas precisamos gerir bem as nossas finanças para não maltratar a família. Falando nisso, teremos Posso falar, Cosme? Pode falar? Está liberado? Teremos um curso aqui na igreja, um seminário sobre gestão financeira. Muito legal, com uma pessoa especialista, muito, muito importante. Né? Eu não lembro agora de cor os temas que serão abordados, mas eu fiquei com água na boca. Porque são temas assim importantíssimos, né? Para a sua prosperidade financeira. Então, é preciso gerir bem. Outra pergunta: existem coisas na sua casa que estão fora do lugar, precisando consertar? Lâmpada queimada, torneira pingando, porta que não fecha direito, gambiarra elétrica, tomada que está perigosa. Então, como que você vai cuidar da igreja de Deus, se na sua casa já faz 6 meses que é para trocar a lâmpada do corredor, você não foi lá trocar ainda? Tem aquela tomada assim que é só os fios, né? Que você precisa ficar. E o negócio fica estralando. Chuveiro correndo o risco de pegar fogo na cabeça da criança. Torneira que fica pingando. Uma vez eu fui numa casa que tinha uma borracha. Aí você usava a torneira, fechava, ponhava a borracha assim, ó. Aí você, na hora de usar, tinha que tirar a borracha. Aí você, puta. Uma pessoa dessa não pode ser líder na igreja de Deus. Tem que aprender muito, né? Então, são coisas que nós precisamos administrar a nossa própria casa primeiro. Aí você fala: então o homem tem que ter muita responsabilidade. Tem, mas a mulher também. É só ler Provérbios capítulo 31. As irmãs já leram Provérbios 31? Né? Aquela mulher lá, ela comprava, vendia, não deixava faltar nada em casa, era uma mulher muito, muito eficiente. Até ele diz assim: olha, as mulheres aí dizem, essa daí é digna de muitos elogios. Então, como é a gestão da sua casa? Como é que você cuida da casa? Como é que é o teu caráter dentro de casa? Como que você trata a sua esposa, seus filhos, né? Irmãos, eu estava na rua com a moto, parou um carro do lado, daqueles funk que treme a lataria, bum, bum, né? Falando aquelas coisas mais horrorosas. 2 criancinhas no banco de trás, 2 menininhos, que estavam até com os olhos estralados assim, ó.
casal na frente e a criança lá atrás, perto daquela, vai ficar com problema de audição, irmãos. As crianças dessa não têm futuro. E aí o cara do lado, e ele estava xingando a mulher de tudo quanto é tipo de palavrão. Parado do lado, assim. Eu não tive nem coragem de olhar, né? Porque vai saber. Só escutei, enquanto o sinal abria, aquele homem xingando a mulher, gesticulando, mandando, olha, irmãos, ela ir para todo lugar. Aquilo cortou meu coração. Cortou meu coração. Aí a mulher fala assim, ai, meu sonho é casar na igreja de branco, então um lar, uma família. Aí casa com um troglodita, um ogro, um animal. Ele não é uma pessoa, ele é um animal, irmãos. Um animal. Um animal. Então, nós que somos cristãos, temos que gerir nossas palavras, administrar o nosso coração. Nós temos que ser melhor para a nossa família do que nós somos para fora. Está proibido, você está proibido de ser mais legal com o pessoal lá de fora do que... Não estou falando de você deixar de ser legal com o pessoal de fora, não. Porque tem alguns homens, não estou falando aqui da nossa igreja não, irmãos, estou falando lá de fora. Tem alguns homens que se ele fosse tratar o pessoal lá do futebol, de outro lugar, que nem ele trata a mulher dele, ele levava uma surra todo dia. Todo dia ele apanhava. Então, está proibido ser mais legal com o pessoal de fora do que o pessoal de casa. Está proibido tratar melhor o carro do que a esposa. Está proibido isso aí. Proibido aquilo. Gastar dinheiro com o carro, com o som do carro, com a roda do carro, não sei o que lá, né? E não cuidar da casa. As necessidades espirituais da sua casa estão sendo supridas? 1 Timóteo 5,8 diz assim, para terminar aqui, ó, necessidades físicas espirituais. Tem um versículo em Êxodo, agora eu não lembro mais, é na lei, que diz assim, quando você for fazer uma casa nova, construa no seu terraço um parapeito, para que não seja culpado de sangue, caso algum dos seus membros da sua família caia dela. É óbvio que isso nos ensina uma baita de uma lição espiritual. Nós devemos proteger o nosso lar. E uma das formas de proteger o lar é dobrando o joelho e colocando a família diante de Deus. Eu faço isso, irmãos, todo dia. Todo dia. Eu oro pela minha família. Eu oro pelo presente deles e pelo futuro deles. Eu oro para que Deus possa cobrir o meu lar de proteção. Eu peço a Deus que repreenda todas as investidas malignas contra a minha família. E eu tenho orado por mim mesmo, para que eu possa ser um pai, um marido e um pai digno. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Essa palavra é muito forte, mas eu li uma outra tradução que diz, não, em vez de ser pior do que um descrente, não tem o direito de dizer que é crente. Não tem o direito de dizer que é crente. Negou a fé. Pode estar negando a essência do cristianismo. Negou a fé. Então, em primeiro lugar, seja bem-sucedido no seu lar. Aprenda a liderar a si mesmo. Deixa eu ver, só tem mais 16 pontos. Acho que não vai dar tempo. Segunda forma de administrar a si mesmo, antes de administrar os outros. Mantenha uma atitude positiva. Se tem uma coisa que não dá para líder, é ser negativo. Mantenha uma atitude positiva.
Coloquei algumas coisas aqui, irmãos, nesse ponto, atitude positiva. Primeiro, tenha senso de humor. Pensa no assunto sério, é esse, humor. Tenha senso de humor. Irmãos, estava num anúncio, a pessoa colocou assim, ó, mulher séria e competente para vaga tal. O que quer dizer com isso? Falar, fulano leva muito a sério as coisas. Uma pessoa muito séria. Eu sempre ouço de pastor falar, aquele pastor lá é um pastor muito sério. Aí eu fico pensando, isso é uma virtude, isso é um defeito, o que é? Obviamente que as pessoas falam com virtude. Agora, irmãos, humor, senso de humor, basta você ver o que você recebe no seu Facebook, no seu WhatsApp, que você vai ver que todo mundo gosta de humor, né? Sabe aqueles videozinhos que começa com aquelas musiquinhas do Richard Clayderman, né? Eu nem abro. Mas quando é aqueles videozinhos assim de humor, não aquelas coisas assim, as pessoas normalmente não me mandam coisas ruins, né? Mas é tão bom rir, irmãos. Tão gostoso rir. É tão bom um ambiente de leveza, um ambiente onde você tem liberdade, né? Eu creio que tem momento que a gente tem que fechar a cara e ficar sisudo mesmo. Mas, irmãos, a vida não dá para ser levada a sério no sentido de que todo mundo tem que ficar com a cara ruim. Todo mundo tem que ficar sisudo, todo mundo tem que, né? Nós temos que ter um senso de leveza na nossa vida. Então, temos que trabalhar o senso de humor nosso. Como é que está o seu senso de humor? Como é que você é nessa área? Né? Então, eu creio, irmãos, que eu até posso falar nesse sentido aqui, porque lá em casa, minha esposa e meus filhos têm bastante liberdade para brincar comigo, né? E mesmo quando eu não faço coisa para ser engraçado, eles acabam se divertindo às minhas custas. Isso é bom. Eu creio que a pessoa confunde ter um senso de humor com perder achando que se ele ficar com a cara ruim, com a cara fechada o tempo todo, as pessoas vão lhe respeitar. As pessoas não respeitam o outro pela cara, respeitam pelo caráter que ele tem. E não pela maneira que ele é. Irmão, se tem uma coisa que é insuportável, é trabalhar com alguém que não tem senso de humor nenhum. É o tempo todo sério, 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 sério. Tem que tirar um momento para rir um pouco. Tem que tirar um momento para se divertir um pouco. Então, nós que somos humanos temos um senso de humor. A gente gosta muito de rir, de se divertir, né? Fiz uma viagem recentemente com alguns irmãos aqui da igreja, o Alexandre e o Alex. E aí a gente riu a viagem toda, aí voltou, a gente se encontrou e ficou lá horas contando todas as histórias que aconteceu de novo e rindo de novo. Rir faz bem, irmãos. Rir nos ajuda. Então, eu creio que posso afirmar que o nosso senso de humor nós herdamos de quem? Nós herdamos de Deus, nosso Pai. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você fala, então quer dizer que Deus tem senso de humor? Tem, irmãos. Jesus também tinha. Apesar de que Jesus não diz que ele riu, né? Só fala que ele chorou. Mas as crianças gostavam de Jesus. E criança, é bichinho muito esperto. E desconfiado também. Para eles gostar de alguém, tinha que ser muito legal. Toda a família tem aquele tiozão legal assim que as crianças gostam, não é? E tem aquele um que as criancinhas se afastam. Toda a família tem aquele tio legal, não tem? Sua família não tem? Aquele tio que todo mundo gosta? Então, nós temos que atrair as pessoas com o nosso senso de humor.
Temos que ser bem-humorados. Então, administre isso na sua vida. Se você é aquela pessoa que, aonde passa, deixa tensão, as pessoas ficam tensas, você não ri nunca, nunca conta uma piada, nunca interage num momento de humor. Precisa mudar isso, irmão. Precisamos ter um momento para deixarmos o ambiente leve, o ambiente mais tranquilo. Segundo lugar, aprenda a administrar, a liderar, administrar as suas próprias emoções, agindo de forma positiva mesmo sob estresse, ou recebendo críticas. Irmãos, todos nós somos emotivos. E as nossas emoções afloram sob estresse ou sob pressão. Temos que aprender a administrar o nosso estresse, nossas emoções. Então, se você é do tipo que é explosivo, né, estopim curto, tem que orar mais para Deus e ir emendando estopim assim para ficar mais, né, mesmo que alguém taca fogo, não explode tão rápido. Temos que tomar cuidado, irmãos, para que às vezes aquela emoção de tristeza não estrague as coisas que nós queremos fazer. Na minha infância, eu conheci um pastor que só chorava. Ele ia pregar, ele chorava. Ele ia cantar um hino, ele chorava. Ele ia orar, ele chorava. O problema é que ninguém mais ligava para aquilo, né? Isso começou a irritar as pessoas. Então nós temos que controlar o tipo de emoção que nós estamos sentindo e não impor sobre as pessoas uma carga que elas não precisam ter. Ou seja, não é chato quando alguém desconta nos outros a raiva ou a frustração que ele está sentindo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Carro tem 5 lugares, tem 5 pessoas no carro. Os 4 passageiros estão esperando lá, né? O motorista vê, e o motorista entra num estresse. E ele entra no carro, sai cantando pneu e furando sinal vermelho e tal. O que os outros 4 passageiros têm a ver com o maldito estresse dele? Então para o carro, fala, senta aí um pouquinho na sombra, que eu vou resolver meu estresse. Aí sai sozinho com o carro. Mas não pode também, que tem os outros na rua, né? Então, não sei. Mas não pode descontar nos outros o estresse que ele está sentindo. Então temos que tomar cuidado, administrar nossas emoções. Agindo de forma positiva, tentando realmente conter aqueles momentos em que o nosso estresse sobe e começa a transbordar nos seus níveis. 3. Tenha autoestima. Tem autoestima. Líder, para ser líder, tem que ter autoestima. Se tem uma coisa que não dá para um líder, é quando o líder tem baixa estima. É um coitado. Uma vez nós fomos para assistir um congresso, vários pastores, e foi anunciado com bastante antecedência que ia ter um seminário sobre gestão. Como é que era o seminário? Era gestão de contabilidade judicial da igreja. É um negócio assim, essa coisa que pastor sempre está quebrando, né, Cosme? Quebrando a cabeça e como é que faz e tal. Aí chegou o homem para falar sobre esse assunto. E a gente ficou tudo... Ia ensinar sobre declaração de imposto de renda, sobre livro caixa, livro razão, todas essas coisas, um curso completo. Aí chegou lá, ele se apresentou assim e falou, olha, eu não sou a pessoa certa para estar aqui. Na verdade, eu não entendo muito desse assunto. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, mas vocês vão se frustrar comigo. Deu vontade de levantar e ir embora, irmãos. Fica fazendo o que ali? Agora eu chego aqui para pregar e falo assim, irmãos, eu
Olha, não devia estar aqui. Então, o líder ele deve ter a sua estima, não ser egocêntrico, não ser aquela pessoa que é ensimesmada, mas aquela pessoa que tem uma boa postura. Por exemplo, eu vi uma entrevista de uma pessoa que estava falando sobre gestão, sobre esse assunto de autoestima. Ela falou assim, olha, se você chega numa sala para ser atendido, alguém te chama lá para ser atendido. Aí você chega e entra assim, ó, senta na pontinha da cadeira, põe a mão assim. O atendente já monta nas suas costas. Faça um teste para você ver se isso não funciona. A pessoa chama você para ser atendido, você levanta os ombros, põe o queixo na linha do horizonte, abra bem os olhos e entra olhando no olho dele assim, ó. Senta na cadeira com postura. Ele vai falar assim, pois não. Ele que vai se abaixar. Assim, né? Faça esse teste para você ver. Não é porque a gente é pobre, irmãos, que a gente não tem que subir nas nossas costas, não. A gente tem que ter postura. Postura. Todo lugar que você vai conversar com as pessoas, tenha postura. Isso é bom. Você vai conversar com alguém, mostre que você é representante do reino, você está representando o nome de Jesus, tenha postura, voz firme, olho no olho. Nunca, presta atenção, nunca cumprimente uma pessoa sem olhar nos olhos, porque você está fazendo uma coisa muito ruim para você mesmo. Não dá uma intimidade? Carol. Então, postura, irmãos, postura. Em último lugar, procure compreender a situação dos outros. Mantenha uma atitude positiva, procurando compreender a situação dos outros. O que Jesus fez quando ele veio ao mundo, irmãos? Ele foi se colocar em nosso lugar, sofrer as nossas dores. Ao conversar com alguém, ao estar falando com seus liderados, procure sentir o que eles estão sentindo. Se coloque na pele deles. Tenha simpatia e empatia. Qual é a diferença? Alguém sabe, não? Diferença de simpatia e empatia? Exatamente. Simpatia é você ser simpático, né? Só uma coisinha que eu esqueci de falar sobre o humor. Humor é igual pimenta, muito bom, mas tem que ser numa dose. Não pode exagerar, começar a fazer bullying com os outros. Bom? E aí, pançudo? E aí, careca? Não é assim. Então, tem que saber, né? Saber dosar o humor, o senso de humor, para não ultrapassar o limite. Agora, sinta o que os outros estão sentindo. Seja simpático, seja empático, que é participar do sentimento que a pessoa está falando. Chore com os que choram, riem com os que riem. Então não vai fazer humor lá no velório. Elas têm que chorar. Mas você vai no aniversário, fica lá. Eu sou um pastor sério. Não é isso, irmãos. Pelo amor de Deus. Né? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, colocado-nos na obra. Nos ajude. Eu sei que somos imperfeitos. Temos muito que aprender. Mas, Pai, estamos aqui para isso mesmo. Podermos avaliar nossa vida, melhorarmos a cada dia mais. E sermos dignos da ajuda do Senhor. Sermos dignos da ajuda do Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.